Bom, ontem a Suprema Corte Americana decidiu que o Donald Trump pode sim participar da eleição, apesar de decisões que tiraram ele das eleições de alguns estados. Então, basicamente, foi uma decisão federal dizendo: olha só, ninguém pode tirar o Donald Trump da eleição. Bora falar sobre isso, um pouco sobre o clima, como que tá a questão da eleição americana, que meio que já está aquecendo os tambores para isso, e também sobre por que essa decisão da Suprema Corte não deveria ter sido feita, porque em tese os Estados Unidos não é governado por uma Suprema Corte, e sim cada estado é soberano entre si. Na teoria, na prática, isso não acontece. Roda a vinheta e vamos falar sobre isso. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, vamos falar aí sobre a questão da eleição dos Estados Unidos, que vai ter o nosso querido Pedro Joe versus o Donald Trump. Provavelmente vão ser os dois candidatos, vai polarizar de novo a eleição dos dois. Se não tiver algo muito fora do comum, como foi em 2020, em que o presidente mais votado da história dos Estados Unidos foi tipo um velho gaga que tem como é que eu posso dizer isso sem que o YouTube não ferre com o vídeo? Digamos que ele tem uma certa... qual a palavra que eu tô procurando aqui? Ele tem um comportamento estranho perto de crianças. Vamos deixar só assim, porque não podemos falar mais sobre isso. Então temos o Donald Trump, que vai ser o opositor dele nas eleições, porque evidentemente ele vai ganhar a campanha dos republicanos, porque assim, se você não sabe como funciona a política americana, basicamente você tem as primárias do Partido Democrata, do Partido Republicano e do Partido Libertário. Sim, existe um Partido Libertário nos Estados Unidos, ele é basicamente irrelevante e não realmente importa, porque ele foi um projeto que o Rothbard tentou fazer, deu putamente errado, e deu errado numa escala tão colossal que o Rothbard fundou uma corrente libertária, que é o paleolibertarianismo, que é basicamente um libertarianismo antipolítica. É quase que uma redundância, porque o libertarianismo já é antipolítica, pra vocês verem como que o gradualismo funciona. Mas enfim, o vídeo não é sobre gradualismo, é sobre os Estados Unidos. Mas só para vocês entenderem o contexto. Então tem as primárias lá, elege, o Pedro Joe deve ganhar a parte dos democratas, o Homem Laranja Mal, ou Donald Trump, se você quiser chamar ele assim, vai ganhar a parte dos republicanos. E aí a gente vai ter o Pedro Joe versus o Donald Trump, de novo brigando para ver quem vai ser o chefe da maior organização criminosa já inventada na história da humanidade, que se chama Governo dos Estados Unidos. E aí vamos ver o que vai acontecer com isso. Porque, sinceramente, eu acho que dessa vez o Trump não vai perder para um velho gaga que tem comportamentos estranhos perto de criança. Vamos deixar assim. Que se o velho já estava gaga 4 anos atrás, imagina agora. Mas assim, a decisão da Suprema Corte foi basicamente: ei, vocês estados não podem impedir o Donald Trump de concorrer. Isso fere a mais basilar noção da Constituição americana, que é os Estados Unidos, eles são uma junção de estados soberanos que decidiram se juntar a uma confederação. Então eles são perdão, eles são estados em última análise unidos porque eles se uniram na América, porque é onde eles estão, no continente americano. Então, o nome dos Estados Unidos da América, o nome completo, é literalmente o que é os Estados Unidos da América. São Estados Unidos na América. Por que essa decisão da Suprema Corte é completamente bizarra? Porque, em tese, ela não deveria interferir nisso. E a não interferência dela geraria uma série de problemas que seriam interessantes de serem vistos. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O estado da Califórnia torna Donald Trump inelegível no estado da Califórnia. Ok, então todos os atos do governo, vamos considerar que sim, isso aconteceu. Então não tem o Donald Trump. Então os californianos vão ter que votar entre o Pedro Joe e o candidato do Partido Libertário, já que eles não podem votar no candidato do Partido Republicano porque ele está inelegível no estado, segundo a decisão soberana do estado da Califórnia. E aí o que poderia acontecer basicamente? Temos uma... E aí basicamente o que poderia acontecer com a Califórnia? A Califórnia poderia não reconhecer o governo do Donald Trump, ou seja, todos os atos que o governo do Donald Trump tivesse a nível federal, a Califórnia poderia não reconhecer. E com isso você teria basicamente a Califórnia declarando na prática
uma independência do governo dos Estados Unidos. E aí ela poderia revogar para si de novo o poder de se separar da confederação que é os Estados Unidos em última análise. Então temos uma questão aqui que é bastante interessante de se pensar. Essa decisão da Suprema Corte, em última análise, ela viola a soberania dos estados, dos estados americanos. Porque, como eles funcionam, eles, em tese, cada um deles, acho que são 50, né, se eu não me engano, talvez eu tenha falado o número errado, 50, 52, não lembro agora. Cada um deles, eles são independentes entre si. Tanto que tem várias diferenças entre estados. Por exemplo, na Califórnia é basicamente um inferno socialista na América. Você tem mendigo, ruas todas cagadas, suja, parece basicamente uma amostra grátis de Brasil dentro da Califórnia, dos Estados Unidos. E você não pode ter arma, tem imposto pra cacete, é o paraíso woke, basicamente, que é na verdade um inferno na Terra. E você tem, sei lá, por exemplo, o Texas, que é tipo ali do lado, e você pode ter arma, tem pena de morte, tem várias diferenças entre os estados. Eles são muito diferentes entre si, inclusive em cobranças de impostos. Na Califórnia os impostos são altos, no Texas os impostos são mais baixos. Então você tem realmente estados competindo entre si por moradores, por pessoas, por cérebro, enfim. Você tem uma grande mobilidade urbana dentro dos Estados Unidos no sentido que assim, se a Califórnia tá uma merda pra mim, eu vou pro Texas, ou sei lá, vou pra Flórida, porque eu quero ficar num estado que tem mais ou menos um clima parecido, entendeu? Então você tem essa disputa entre eles. O que a Suprema Corte fez foi basicamente nulificar isso, porque a Califórnia, nesse exemplo aqui que eu dei, né, não que a Califórnia tenha feito isso, mas nesse exemplo hipotético, qualquer estado que tenha declarado o Donald Trump inelegível naquele estado, e eu poderia citar, por exemplo, aqui a Califórnia, hipoteticamente, né, que seria um estado que provavelmente faria isso, porque é um estado totalmente woke, totalmente progressista, totalmente liberal, né, como eles dizem, declarar essa independência dos Estados Unidos, dizendo que, olha só, eu não vou aceitar o Trump como meu presidente, se caso ele ganhasse a eleição, né, mas vamos supor que ele ganhou, isso seria perfeitamente justo dentro de uma sociedade se seguisse uma sociedade americana que seguisse plenamente a Constituição americana. Só que aí que tá, a Constituição americana, na forma como ela foi concebida, ela tem um viés libertário muito forte. Eu não estou dizendo que ela é libertária, mas ela tem algumas coisas ali que você olha que você fala, cara, isso aqui muitos libertários concordariam se fosse tipo assim, uma espécie de manifesto para você ter um governo privado. Porque de certa forma, lá tem muita coisa tipo assim, os estados não vão fazer leis contra a liberdade de expressão. Algum libertário discordaria disso? Os estados não vão fazer leis contra armas. Algum libertário discordaria disso? Então, na prática, o que aconteceria seria que os Estados Unidos, se fosse seguido a soberania dos estados, né, nessa questão eleitoral, tipo assim, no meu estado tal candidato vai ser vetado, no caso pode ser o Trump, pode ser o Biden, pode ser até o cara do Partido Libertário de repente, ou a mulher do Partido Libertário, não sei quem vai ser. Na eleição passada, os americanos perderam a história de fazer, perdeu a oportunidade de fazer história. A candidata do Partido Libertário se chamava Jo Jorgensen. Ela era literalmente uma Jojo. Isso seria muito foda. E seria um plot twist com relação à parte 7, que o vilão é o presidente dos Estados Unidos e ele não é um Jojo. Olha só. Jojo reference na vida real, hein? É só quem é Jojo Fag vai pegar. Então, o que está acontecendo? Mó discussão, mó treta com isso e foi para a Suprema Corte. Suprema Corte. Não pode. Tá elegível. E aí o que aconteceria nessa hipótese aqui que eu levantei? Os Estados Unidos se tornariam de novo estados independentes. E aí você teria basicamente, num nível ainda maior do que já existe lá, competição entre governos. Competição entre estados, entre modelos de governança, entre modelos de cobrança de impostos, que se fosse uma sociedade libertária, não seriam impostos, seriam basicamente assim, empresas privadas oferecendo serviços que hoje o governo monopoliza e diz que oferece, mas na verdade é só desculpa que ele usa para poder roubar você. Então você poderia ter, sei lá, um local que cobrasse muito caro por um serviço e aí o pessoal olhasse para isso e fala, essa empresa aqui está muito cara, vamos tentar ir para uma outra área ou contratar uma outra empresa, mas continuar na mesma área física, né, no caso. E aí, sei lá, poderia ter eleições dentro dessa sociedade? Poderia. Mas aí ia parecer muito com o modelo que a gente tem hoje, muito provavelmente muito libertário torceria o nariz para isso e com toda razão, porque ficar tendo eleição essas coisas vai acabar dando numa sociedade estatista de novo. Então
Na prática, essa decisão da Suprema Corte tirou a possibilidade da gente ver uma coisa muito interessante, que seria tipo assim, o Donald Trump provavelmente vai ganhar a eleição, tá? É bem certo. E a gente poder ver, tipo assim, Donald Trump eleito e, tipo, sei lá, estado A, B, C e D não reconhece a vitória do Trump, portanto, o que isso poderia acontecer, o que isso poderia gerar, a gente não realmente sabe. Mas ainda assim seria muito interessante de ver acontecer, porque basicamente o governo americano se fragmentaria, se dividiria e você teria tipo vários estados sendo realmente ainda mais soberanos entre si e formas de governo emergindo, porque assim, se você não tem o governo central americano comandando o seu estado em algum nível, você basicamente virou um estado autônomo. E se você é um estado autônomo, quanto de autonomia você tem? Seria uma coisa interessante para se ver. A Suprema Corte basicamente decidiu que os estados não podem ter autonomia, então dane-se, revogou qualquer lei que agora e futura que poderia ter para poder tornar o Trump inelegível. Vamos ter uma disputa entre Trump e Biden de novo, vai ser algo muito parecido, tá, com o que a gente teve aqui em 2022, que é tipo um sociopata um esquerdista maluco, só que com a adição que o Biden tem uma certa coisa por crianças, e do outro lado um nacionalista maluco pseudo-conservador, tá? É sempre bom colocar conservador entre muitas aspas quando se fala de Trump e Bolsonaro, que vai tentar governar os Estados Unidos, e também é outro mentiroso compulsivo, porque da mesma forma como o Bolsonaro mentia compulsivamente aqui no Brasil acerca da questão do grande evento lá de 2020, né? Não vou falar o nome que o YouTube não gosta muito, que ele defendia as liberdades individuais, o Trump fazia a mesma merda lá, assinando leis ditatoriais, prendendo pessoas em casa e impondo isso de cima para baixo. E felizmente tiveram estados que resistiram a essa tirania do Trump, como por exemplo a Flórida, que deu um exemplo e honestamente para mim seria o melhor, assim, não o melhor candidato, não seria essa a palavra, mas assim, o DeSantis lá, que é o cara da Califórnia, ele me parece o sujeito mais esclarecido das ideias dentro do que um quão esclarecido pode ser um político, que são seres desprezíveis, asquerosos e servem ao demônio. É sempre bom lembrar disso, mas pelo menos esse cara parece ser minimamente racional. Não vai ser ele que vai ganhar a eleição, obviamente, ele vai talvez concorrer para governador de novo, enfim, a gente vai ficar sabendo disso aí nos próximos meses. Mas começou a campanha, basicamente começou os aquecimentos para a campanha americana, eleição americana, vamos ver o que vai ter sobre isso aí. Qualquer novidade eu trago aí pro canal. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscreva, comente, compartilhe, é muito importante, isso ajuda a engajar o canal. Se você chegou até aqui, vai nas redes sociais do canal, segue aí na descrição, tá tudo aí na descrição, segue lá. Na descrição também, já que você já foi lá para seguir nas redes sociais, dá uma olhada também nos links abaixo, que tem o contato da Ana, que é a minha designer de thumbs, é ela quem faz as thumbs, e a parte gráfica do Instagram e do canal também, então se você quiser ver o portfólio dela, é basicamente o Instagram do canal, vai lá dar uma olhada, ela que cuida do Instagram também em si. E na descrição também tem o contato do Nathan da Makings English. Se você quiser ir para os Estados Unidos, aproveitando que provavelmente o Donald Trump deve vencer a eleição, talvez seja uma boa ideia ir para lá agora. Então você precisa falar inglês, porque senão você não vai se comunicar com os locais. Então vá lá, Makings English, melhor lugar para você aprender a falar inglês. E é um libertário também, né? É dos nossos. Se você for e falar para ele, pô, e aí Nathan, o Caio lá do Libertário 013 falou que tem uma condição especial aí para quem é inscrito do canal. Tem sim, vai lá falar com ele. Fala, pô, sou inscrito lá, vim por ele. E aí você vai receber um descontinho lá. E na descrição também você pode ajudar isso que vos fala. Tem os links para as minhas carteiras de Bitcoin, né? No caso de Bitcoin, Bitcoin Lite e Nano, as minhas criptomoedas, carteiras de criptomoedas. Ou você pode apoiar através do Pix mesmo, que é o contato.libertario013@gmail.com. Toda e qualquer doação será muito bem-vinda. Não se esqueça, comente, compartilhe, curta o vídeo, que isso ajuda também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.